Será que existem evidências arqueológicas que comprovam acontecimentos da Bíblia? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Hoje vamos todos colocar os nossos chapéus de Indiana Jones e fazer uma pequena viagem por algumas descobertas arqueológicas que corroboram os acontecimentos descritos na Bíblia. Vamos começar por Sodoma e Gomorra. De acordo com a narrativa bíblica, em Gênesis capítulos 18 e 19, Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por terem uma população extremamente imoral e pecadora, e estas acabaram por ser destruídas por Deus com fogo e enxofre caído do céu. Ora, em 2005, o Dr. Stephen Collins, um arqueólogo e estudioso bíblico, liderou uma série de escavações na Jordânia, especificamente no local conhecido como Tal El Hammam. Correlacionando dados geográficos com também pormenores bíblicos, ele acreditava que este seria o local em que se situava a cidade de Sodoma. As escavações acabaram por revelar uma grande cidade e bastante complexa, que foi repentinamente destruída por um evento catastrófico por volta de 1700 a.C. Estes investigadores encontraram pedaços de cerâmica e barro vitrificados, o que sugere um evento explosivo de alta temperatura. Considerando a tecnologia e aquilo que era possível fazer naquela época, a hipótese mais provável para o estado destes objetos é a queda de um meteorito, o que é relativamente consistente com aquilo que é descrito na Bíblia. A Estela de Tel Dan. Provavelmente, quando pensam num rei que seja conhecido na Bíblia, o nome que vos vem imediatamente à cabeça será o rei David. No entanto, a verdade é que ao longo dos anos, a única fonte de informação sobre este rei e a sua dinastia era, efetivamente, a Bíblia, nomeadamente nos livros de Samuel, Reis e Crónicas. No entanto, em 1993, o investigador Avraham Biran encontrou uma estela, ou seja, uma coluna de pedra que é destinada a ter inscrições, em Tel Dan, datada do século IX a.C. E a inscrição neste artefacto menciona a Casa de David, ou a Beit David, sendo a primeira referência extra-bíblica ao rei David e à sua dinastia. Ela narra as vitórias de um rei arameu sobre Israel e Judá, o que confirma, efetivamente, a existência histórica da dinastia davídica e da sua casa. O selo de Isaías. Quando deixamos os reis e nos viramos para os profetas, mais uma vez, aquele que provavelmente vos saltará à cabeça será Isaías, um profeta que existiu durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Em 2009, durante escavações na Ofel, uma pequena área próxima à cidade velha de Jerusalém, a arqueóloga Eilat Mazar encontrou uma série de selos, objetos que eram usados na altura como forma de assinatura por figuras proeminentes ou também para identificar cartas como sendo provenientes da sua pessoa. Ora, um destes selos tinha uma inscrição que, embora danificada, poderia ser lida como Isaías o Profeta. Além disso, este selo foi encontrado junto a outro que pertencia precisamente ao rei Ezequias, o que torna mais provável ainda que este era efetivamente o selo utilizado pelo profeta. A coluna e o anel de Pilatos. Passando agora para o Novo Testamento, uma das suas personagens mais infames, de tal forma até que ainda hoje o seu nome é utilizado como insulto em alguns locais aqui no norte de Portugal, é o governador romano Pôncio Pilatos. Este foi o governador que permitiu a crucificação de Jesus e é mencionado em todos os evangelhos do Novo Testamento. No entanto, tal como o rei David, até algumas décadas atrás, não existiam evidências físicas da existência deste governador, sendo também poucas as referências em documentos extrabíblicos. Isto levou a que muitos pusessem em causa a sua sequer existência, muito embora fosse bastante natural que um pequeno governador de uma pequena província tão irrelevante como a Judeia não fosse propriamente algo assim tão importante
para estar presente em imensos documentos romanos. Mas tudo isto mudou quando, em 1961, durante escavações em Cesareia Marítima, uma cidade costeira construída por Herodes o Grande, foi encontrada uma inscrição numa pedra de um teatro romano. E nesta inscrição foi encontrada a frase Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Esta tornou-se a primeira evidência física da existência do governador e do seu papel como governador da região. Para além disto, em 2018, uma análise mais detalhada a um anel descoberto na década de 1960, durante escavações em Heródium, uma antiga fortaleza e palácio também do mesmo Herodes, revelou nesse mesmo anel a inscrição de Pilatos. Este anel provavelmente terá sido um anel oficial de algum membro da administração do governador, o que reforça ainda mais a sua existência. A Casa de São Pedro. Por fim, trago-vos uma descoberta relacionada com o apóstolo mais conhecido também de Jesus, Simão Pedro. Conforme podemos ler nos Evangelhos e no livro também dos Atos dos Apóstolos, ele teve um papel fundamental na liderança e organização dos cristãos após a morte e ressurreição de Jesus. Pedro vivia numa pequena localidade chamada Cafarnaum, onde Jesus realizou vários milagres, incluindo a cura da sogra de Pedro na sua própria casa, que podemos ler em Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 15. Ora, em 1968, um grupo de arqueólogos franciscanos fizeram escavações nesta localidade e que revelaram uma pequena casa, bastante simples, que no século I foi gradualmente modificada e acabou por ser convertida numa igreja doméstica no século IV. E nas paredes da casa foram encontradas pinturas e inscrições que mencionam Jesus e Pedro. Esta transformação da casa num local de culto logo nos primeiros séculos do cristianismo sugere que este seria efetivamente o local onde Pedro viveu e onde Jesus poderia ter ficado durante o seu ministério aqui na Terra. E ainda hoje é possível visitar este edifício. Existem muitas outras evidências arqueológicas que confirmam aquilo que é descrito na Bíblia, mas para este vídeo, e para também ser um vídeo curtinho, decidi destacar apenas estas 5 e, como sempre, deixar-vos na descrição algumas das referências que utilizei para fazer este vídeo e onde podem descobrir, obviamente, mais sobre estas e outras descobertas incríveis que provam a veracidade de relatos bíblicos. E já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.